Fala amigos, tudo bem? Como estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estaremos falando sobre microambiente, sobre ambiente, qual é a importância de fazer transições que sejam válidas para aquilo que a gente quer dentro do nosso ambiente e como fazer isso também, né? Claro, é uma coisa muito importante. Eu sempre trabalho isso como uma coisa muito essencial, né? Questão do ambiente, como é que ele ajuda a gente ou atrapalha dentro daquilo que a gente tem como objetivo, ou como meta, ou enfim, como evitar alguma coisa, né? O ambiente ele é muito importante, talvez uma peça, talvez a peça mais essencial, né? Porque a gente diz que o ambiente é aquilo que a gente está inserido, é o lugar, enfim, as coisas que a gente consome, as pessoas que estão à nossa volta, né? Isso tudo faz parte do nosso ambiente, então por isso que ela é tão importante a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente está inserido, né? Porque se você já assistiu as outras aulas aqui do canal, a gente já deve saber que a gente é muito mais influenciável do que a gente imagina, né? Então a gente ter um ambiente que seja negativo, que seja contra aquilo que a gente busca, aquilo que a gente deseja, provavelmente vai nos tornar muito mais difícil, se não impossível, a gente atingir alguma meta importante, né? Então, a gente sim, de fato, consegue mudar as coisas, as coisas que a gente vive, né? O ambiente que a gente vive. Às vezes isso pode ser um pouco mais difícil, né? Porque as coisas vão fluindo de uma maneira que muitas vezes a gente não controla. As coisas acontecem e a gente não tem controle sobre as coisas, né? Mas, enfim, se você tem um ambiente e você quer mudar, né? Como é que você vai fazer? As pessoas geralmente tendem a radicalizar muitas coisas, né? Cara, eu preciso fazer tal objetivo, preciso cumprir tal meta. Então, cara, eu vou começar a fazer 100% agora, né? Eu vou mudar 100% meus hábitos, eu vou fazer 100% de mudança, eu vou fazer com que as coisas virem de 0 a 100 agora porque eu me decidi. Cara, é, um, pouquíssimas vezes isso acontece e dá certo, tá? A pessoa tem que estar em um estado de foco absoluto, digamos assim. Mas a maioria das pessoas precisa de que essa transição ocorra de uma maneira mais leve, né? Então, o ambiente para ele ser transformado, cara, ele precisa de mudanças sutis, ele precisa de transições leves, né? Porque a gente não pode simplesmente mudar tudo de uma hora para outra e esperar que a gente se acostume, né? Que o nosso cérebro mude rapidamente um sistema padrão que ele tinha antes para um sistema novo, assim, do nada. Então a gente, para mudar o nosso microambiente, cara, a gente precisa de mudanças leves, mudanças sutis, mudanças que vão acontecendo aos poucos, gradualmente, né? Para que a gente consiga mudar, transformar esse ambiente de uma maneira saudável, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com, é, por exemplo, cigarro, né? Tem dificuldade com fumar. Cara, ela simplesmente mudar esse ambiente de 0 a 100 e jogar tudo fora e dizer que não precisa mais, é, isso dificilmente vai funcionar, porque isso tem que ocorrer uma transição leve, né? Ou, sei lá, pessoas que têm problemas com apostas, enfim, né? Com apostas virtuais, por exemplo. Querer simplesmente sair de 0 a 100 é muito perigoso, né? Perigoso no sentido que a pessoa pode acabar voltando muito fácil. Então, é interessante que isso ocorra de forma leve, né? De uma forma com que a pessoa vai se acostumando, né? Dando um passo de cada vez. Ah, Existem também algumas chaves importantes, né, que podem nos ajudar, né? Questão dos hábitos, que são, a gente pode chamar de hábitos angulares, que são hábitos que nos ajudam em várias maneiras, né? Por exemplo, a atividade física, ela vai te dar um raciocínio lógico melhor, ela vai te dar uma condição física melhor, vai te deixar com uma aparência que talvez você goste mais, ou seja, aumenta a autoestima, melhora a questão de respiração. Então, basicamente, para vocês entenderem, são hábitos que um hábito, quando você muda, ele melhora outras questões que não são diretamente ligadas a eles, mas que conseguem ajudar outras questões dentro dos outros hábitos da nossa vida, né? Outras
características, digamos assim. Então, hábitos angulares são isso, né? Então, a gente colocar esses hábitos angulares no nosso ambiente, né? Ele pode ser um facilitador muito grande para, digamos assim, para outras mudanças, né, possíveis que possam vir a acontecer, né? A gente acaba subestimando muito, né, a qualidade de funcionamento do nosso corpo quando tudo funciona de uma maneira melhor, né? Eu digo isso em questão de cuidado pessoal, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem esse cuidado pessoal e deixa, né, de lado muitas coisas, então parece que tudo começa a funcionar de uma maneira pior, digamos assim. Porque justamente isso, né? O nosso corpo funcionando 100% da maneira com que ele deveria funcionar, ele pode nos ajudar muito, né? Para outras questões que não estão diretamente ligadas à saúde, né? Então esses hábitos angulares são muito importantes e eu sempre busco, pelo menos, né, nos meus pacientes, quando estou em processo terapêutico, implementar alguns desses hábitos, né? Claro que depende muito do que a pessoa gosta, enfim, do que ela curte fazer ou do que ela ainda não descobriu que ela curte, mas no fundo ela gosta, né? Então é muito uma questão de autoconhecimento também, né? Uma coisa que hoje em dia a gente tem uma chave muito importante, né? Uma ferramenta muito importante é a internet, né? Cara, preciso melhorar em tal coisa, preciso aprender a fazer isso, preciso fazer aquilo. Cara, nosso telefone tá ali durante o nosso dia, sempre em contato com o telefone, então a gente pode pesquisar, a gente pode fazer o algoritmo trabalhar ao nosso lado, né? Assistir vídeos, fazer com que isso entre dentro da nossa rotina e, e sermos influenciados por aquelas coisas boas, sabe? Então a gente tem essa ferramenta que é a internet, que é de conseguir utilizar uma capacidade de mudar o nosso próprio ambiente de uma maneira muito fácil, né? Então, essa é outra coisa que é muito importante, que a gente pode estar usando para transformar o nosso microambiente, porque é uma coisa que a gente está ali, pô, todo dia, né, utilizando, então é bacana que a gente consiga usar essa maneira para facilitar, né, esse processo. Eu acho que também é interessante a gente pensar, né, que nosso ambiente também pode atrapalhar muito, né? No sentido de que nós temos nossos objetivos, a gente tem aquilo que a gente deseja fazer, mas às vezes, pô, nosso ambiente acaba nos levando para longe desse resultado, porque, cara, existem distrações, existem coisas que nos tiram dessa meta, que nos tiram dessa vibe de focar e de fazer as coisas certas, né? Então, uma coisa que pelo menos para mim sempre funciona é, cara, quando eu preciso fazer algo de fato e que eu sei que eu posso me distrair, que o ambiente pode me tirar do resultado que eu quero, uma coisa que eu faço, cara, é tentar me isolar, digamos assim, no sentido de, cara, preciso fazer isso, então essa hora de eu focar deve ser uma hora muito sagrada. Então, porque isso meio que acaba virando um costume, né? Acaba virando um hábito. Então, cara, preciso fazer isso, preciso fazer um trabalho, preciso estudar, preciso cumprir uma meta. Cara, eu pego esse momento e eu transformo ele num momento absoluto, num momento sagrado. A gente modula o ambiente, a gente tira as distrações, né? Tira os compromissos que tem, justamente para focar nessa meta, nesse objetivo e impulsionar a capacidade de focar, né? Então a gente modula o ambiente justamente para conseguir atingir metas e objetivos, né? Então é muito uma questão de saber, de conseguir ter esse tato, né? De poder perceber, cara, não, meu ambiente de fato está me prejudicando. Pô, não, meu ambiente está me impulsionando para fazer isso. Não, meu ambiente tá me fazendo ter um comportamento que eu não gosto, cara, que é negativo. Não, cara, meu ambiente tá bom, eu preciso melhorar ele, eu preciso fazer coisas diferentes, né? Porque, cara, essa maneira que a gente convive, que a gente tem tudo dentro do nosso alcance, né? As coisas que a gente consome, as pessoas que a gente conversa, enfim, o ambiente é aquilo que a gente transita, né? Durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, né? Então, a gente só não para ver isso, né? Mas às vezes a gente precisa parar e pensar, cara, o meu ambiente, ele tá me levando a fazer coisas que eu não quero fazer ou não, ou ele tá me impulsionando a fazer coisas que eu quero fazer, né? Então, cara, se ele não tiver ou se ele tiver, a gente muda ele ou segue em frente,
né? Porque a gente é muito influenciável, repetindo, né? A gente é muito fácil, né? A gente ouve pessoas falando, pô, a gente tá num grupo de amigos, né? Pô, o pessoal falando sobre comprar roupa, comprar tênis, comprar isso, comprar aquilo, cara, a gente muito provavelmente vai ter essa vontade de comprar, né? De uma maneira meio que inconsciente, né? A gente até pode dizer, mas a gente é muito, de fato, influenciado, né? Por o meio que a gente está inserido. É. Então, isso muito vale para a gente analisar aquilo que a gente pode mudar, essas coisas que a gente pode transformar dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, e usar isso para crescer, para evoluir, para melhorar como pessoa, né? E ter capacidades novas de uma maneira mais simples e mais fácil, né? Porque tudo que a gente pode usar para facilitar a nossa vida, a nossa maneira de aprendizado, né? Nossas conquistas, a gente sempre tem que usar a nosso favor. Então, basicamente, acho que é isso, né? É muito interessante a gente entender como o nosso ambiente pode nos transformar, pode dificultar, facilitar muitas coisas. Então, espero que isso tenha sido útil para você, né? Para mim, uma coisa que depois que eu aprendi foi muito legal, que eu pude colocar em prática, mas que seja para você poder refletir. Cara, isso que eu tô deixando acontecer na minha vida, né? Essa vida que eu tô levando, ela é positiva pra mim no sentido do que eu quero ser, o que eu quero fazer, né? No sentido, é, tem coisas que eu consigo mudar dentro do meu ambiente e eu não mudo, ou quero mudar. O que eu preciso fazer pra mudar e pra melhorar dentro daquilo que eu quero? Então, esse é o pensamento que eu venho trazer, né, pra gente poder refletir e buscar mudar, né? Buscar melhorar, porque eu sei que todo mundo sempre tem mais potencial para dar, mas às vezes não sabe como fazer. Mas essa é uma chave muito importante que é bom a gente aprender a usar, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado por estar mais assistindo mais um vídeo. Comenta aqui embaixo se entendeu, se não entendeu. Deixa o seu like aí, por favor, compartilha, se for possível. E se não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu!